Bom, então, vamos aqui hoje falar então um pouco sobre o conceito da norma culta, né? Essa ideia da norma culta ou da norma padrão, no caso do português brasileiro, né? Na semana passada eu falei um pouco para vocês sobre os conceitos de língua, linguagem e a ideia de uma norma, né? Falei para vocês que a língua, que é esse mediador da linguagem verbal, né? Ela é sempre heterogênea, né? Ela sempre surge em grupos, ela sempre tem diferentes usos, que é o que a gente chama de variedades, né? Mas existem ali algumas formas que a gente chama de normas. A gente vai entender um pouco melhor o que é isso, para aí eu falar um pouco para vocês sobre essa ideia da norma culta, né? Ou a ideia que a gente tem no Brasil sobre norma culta, norma padrão. Então, olha só, a primeira ideia que a gente precisa ter em mente é a ideia das comunidades linguísticas. Então, por que quando eu falei para vocês ali, né, quando eu estava falando sobre língua e linguagem, que as línguas elas são heterogêneas. Por que elas são heterogêneas? Porque elas se constituem, né, dentro de comunidades, né, as comunidades de falantes de determinada língua. Então, a gente e a definição, né, de uma língua, de uma comunidade linguística, ela nem sempre tem a ver só com fatores linguísticos, né? Muitas vezes ela tem a ver, como eu falei também na semana passada, com fatores políticos, culturais, né, fatores históricos que trazem uma ideia de pertencimento, né? Então, por exemplo, se a gente for dar uma olhada para a China, né? A China, vou dar dois exemplos de língua, idioma que a gente tem na China, que são o mandarim e o cantonês, né? São duas línguas diferentes, mas ambas as comunidades de falantes, né? Elas se consideram falantes ali da língua chinesa, da língua que se fala na China, apesar de serem línguas diferentes. Então, ou seja, a consideração do que é uma comunidade linguística, ela nem sempre está dentro do funcionamento linguístico, né, da organização das características linguísticas de uma só língua, né, do som dessa língua, da estrutura, das palavras, né, da ortografia, do vocabulário, etc. E, ao mesmo tempo, nós temos casos em que, dentro de uma mesma língua, como o português, por exemplo, né, nós temos comunidades linguísticas diversas que falam, né, de forma diferente aquele idioma. Sejam, não assim, diferente a ponto de se tornar um outro idioma, né? Isso pode até acontecer historicamente, mas diferente de forma a existirem variedades, né? Seja de termos, né? Como, por exemplo, a gente tem no português a mandioca, né, que tem nomes diferentes em regiões diferentes, né, do Brasil, ou pão francês também, né, o que a gente chama de pão francês aqui, que em regiões diferentes também recebe denominações diferentes. Então, variedades podem ser de termos, de uso da estrutura e etc. Então, a gente precisa considerar o seguinte: as línguas elas sempre são constituídas de variedades, e essas variedades elas surgem a partir do uso, ou seja, de como a língua é funcional, de como ela funciona do dia a dia por meio dos seus falantes. A língua ela vai mudando conforme os falantes vão mudando os seus costumes linguísticos, os termos que eles usam, a forma como eles organizam as frases, etc. Né? Então, a definição de uma língua ela é sempre dada mais por critérios históricos, políticos e culturais do que linguísticos. Falei até para vocês na semana passada, né? Se eu pego um livro do Machado de Assis para ler hoje, vou dar uma olhada e vou falar, putz, olha só que difícil isso, né? Português arcaico, português do século XIX, né? Que a gente pode falar, nossa, um português culto. Mas, na verdade, o português, né, que o Machado de Assis usava para escrever na época dele, tinha até vários registros coloquiais, né, no texto dele. É que por critérios históricos, né, a gente acaba considerando aquele português que ele utiliza na escrita dele como algo diferente do uso que a gente tem hoje, né? Ou seja, o critério histórico ele define mais as formas da língua do que a gente simplesmente colocar um critério linguístico e falar isso é assim e nunca muda e ponto final, né? Então,
é impossível existir um único modelo, ou seja, uma única norma, né, um único livrinho com regras que dê conta da língua como um todo, já que a língua é heterogênea, ela tem diferentes formas em diferentes comunidades, né? Então, o que a gente tem como norma, e aí eu vou falar de dois tipos de normas para vocês, é uma tentativa de dar unidade àquilo que é naturalmente heterogêneo. Ou seja, quando eu vou falar da norma de uma língua, eu estou tentando criar uma forma de definir alguns padrões dentro dessa língua, né? Alguns padrões, certo? Que é basicamente o que é a ciência, né? O que a gente faz em ciência. A gente tenta definir padrões dentro daquilo que parece caótico, né? A gente tenta definir as formas naturais do mundo. Pode ser da biologia, da física, da química e etc. E aí, dentro da linguística, a gente consegue encontrar alguns padrões também dentro daquilo que é heterogêneo. Agora, você tomar esses padrões e falar isso é o certo, isso é o errado, é isso que é difícil. Por quê? Você, como a língua, ela é sempre algo heterogêneo, ou seja, com muitas diferenças, né, na sua forma, é muito difícil você pegar e definir uma forma fixa e falar só isso é certo, o resto está tudo errado, né? Então, a norma, nós podemos dizer que ela é definida pelos próprios falantes. Os falantes de uma língua, eles fixam os registros que eles consideram os mais adequados. Então, por exemplo, por que se uma criança, né, a gente fala assim, eu sei que isso é verdade, por exemplo, a frase. E se uma criança chega para a gente, ao invés de falar eu sei, ela fala eu sabo, né? Vocês já devem ter ouvido criança falando isso, eu sabo. Ela está até usando uma lógica que é da conjugação de outros verbos, né? Usando esse verbo saber no passado. Ela está usando uma certa lógica. E o verbo saber, ele tem essa irregularidade, né? Então, fica eu sei, ele sabe, nós sabemos, né? Então, olha só, o eu é aquele que não vai ter esse B, aquele que não vai seguir essa lógica. Mas a gente aceita, né? Essa forma que não segue essa lógica. A gente aceita como certa, a gente aceita essa irregularidade. Por quê? Porque é como sempre foi usado, né? E é por isso que a criança usa, a gente fala, ó, não é assim que fala, as pessoas falam eu sei, e aí ela vai se acostumando, crescendo, e ela vai falar daquele mesmo jeito. Então, o fato do verbo saber, né, de se eu for usar o presente dele no caso, e eu dizer ele sabe, nós sabemos, vocês sabem, mas com eu não falar eu sabo, mas falar eu sei, né, de um jeito irregular, que não segue essa lógica, né, com o B e uma terminação da pessoa, da conjugação no final, o que eu estou fazendo? Eu estou seguindo aquilo que foi definido como uma norma da língua pelos próprios falantes. Isso é desse jeito porque sempre foi assim, né? Porque foi assim que a língua foi se constituindo, assim que nós aprendemos e assim que nós usamos para a comunicação, né? Vou citar um outro exemplo para vocês. Existem muitas formas em que existe a forma regular, a forma irregular e tem alguns verbos que causam dúvida, né? Por exemplo, eu diria eu tinha chegado ou eu tinha chego, né? Eu tinha escrito ou eu tinha escrevido. Percebam que se eu disser esses dois exemplos, muitos de vocês vão responder dessa forma. Putz, eu acho, por exemplo, eu acho que eu tinha chegado porque eu tinha chego soa errado. Da onde que surgiu esse soa errado que você vai falar? É isso. É a norma sendo definida pelo próprio uso da língua. Como a gente usa no dia a dia a língua, a gente usa essas palavras o dia todo praticamente, a gente tem uma intuição, né, de quais são as formas corretas e quais são as formas erradas, né? Certas e erradas considerando a lógica da língua
pelo seu uso, né? Aqui eu não estou entrando em nenhuma regra que você vai encontrar em livro, regra gramatical, nada. Eu estou pensando no próprio uso da língua, né? Eu tinha escrito, eu tinha escrevido, né? Como é que eu penso? Eu falo, nossa, se eu tinha escrevido, sou errado. Parece que eu nunca ouço falando assim, né? Então eu usaria o escrito. Por que que eu fiz essa escolha? Novamente, dentro do uso da língua, daquilo que os próprios falantes fazem como uso, né? Nós conseguimos escolher os registros mais adequados. Se você vai aprender uma língua estrangeira, vai aprender inglês, por exemplo, né? Muitas vezes a gente vai ficar confuso, né? Existe aquela pergunta típica de quem está começando a falar inglês de fato, escrever, ou vai viajar para fora, tudo, de perguntar: putz, essa frase está certa? Por que que a gente faz essa pergunta? Porque a gente não é falante daquela língua, né? A gente não consegue definir sozinho se aquela frase está certa ou não, porque aquela não é a nossa língua natural, aquela que a gente fala no dia a dia. Com o tempo, né? Você ficando bastante numa comunidade falante daquela língua e falando aquela língua, você vai naturalizando melhor os sons, né? E os usos, certo? Então, essa é uma das questões. A norma, ela surge, em primeiro lugar, a partir do registro dos próprios falantes, daquilo que eles consideram mais adequados. Estes registros que são considerados adequados, eles são tomados aí com o passar do tempo, historicamente, como modelo por dicionários, por livros de gramática e por manuais de escrita também, né? Manual de redação e estilística, etc. E pelos textos autênticos que circulam pela sociedade, né? Textos de jornais, textos de revistas, sei lá, posts no Instagram, né? Textos no tweets, né? Textos em livros, os lugares onde vocês vão encontrar textos, né? Então, essas normas são fixadas pelos falantes, e aí, conforme isso vai circulando, né, socialmente, por meio desses textos que eu estou falando, né, colocados como, ó, é assim que a gente vai usando isso, isso vai se estabelecendo como uma norma geral, uma norma coletiva, entendeu? Então, como surge o conceito de norma, né, nós temos, então, temos uma língua, e essa língua possui falantes, né? Os falantes vão, dentro dos registros que existem daquela língua, eles vão fazendo escolhas, né? Como eu falei o exemplo para vocês, eu sei, eu sabo. Por que que a gente usa o eu sei se o sabo seria mais lógico, seguiria a regularidade, né? Se a gente fosse pensar na conjugação do verbo? Porque é a forma que a gente usa, porque é a forma que historicamente, né, se tornou aquela consagrada. Como que as formas da língua usada pelos falantes se tornam as formas consagradas, se torna a norma? Elas vão sendo usadas socialmente e aí elas vão, né, com o tempo sendo tomadas como modelo, né, por lugares onde, né, se veicula, né, o uso dessa língua, como dicionários, manuais de gramática, manuais de escrita e os textos que circulam pela sociedade, sejam os textos escritos ou falados, né? Se eu assisto uma novela, eu vejo a forma de falar daquelas pessoas. Se eu assisto um jornal, eu vejo a forma de falar das pessoas lá também, e etc. Então, a norma, ela é inicialmente definida pelos próprios falantes, tá? Então aí, se vocês forem depois dar uma olhada lá no curso que eu coloquei para vocês, as duas primeiras partes do curso do Carlos Alberto Faraco, ele vai falar em dois tipos de norma. A norma normal e a norma que é uma tentativa de padronização, a norma normativa, né, que é aquela que, a grosso modo, né, a gente vai chamar de norma padrão ou norma culta, né? A norma normal, então, ela é aquela que é constituída pelos fenômenos linguísticos que são costumeiros, que são habituais, que são usuais entre os falantes de uma comunidade de fala, beleza? Vou citar um exemplo para vocês. Eu não sou de Araraquara, né? Eu me mudei para Araraquara para fazer a universidade quando eu tinha ali uns 19 anos. Isso aconteceu em 2005.
Aí uma coisa que eu percebi dos falantes, né, da comunidade linguística daqui de Araraquara, que não existia na minha cidade, era o eu vou passar de lá. Eu vou passar de lá. Eu nem sei se tem mais muita gente que fala isso aqui em Araraquara, não sei se vocês falam assim, mas eu ouvia muito isso. Depois eu passo de lá, depois eu passo de lá, né? O que era passar de lá? É passar lá, ir até lá. Só que da onde eu vim, né, da cidade de Araras, ali na região de Campinas, né, a gente fala, depois eu passo lá na sua casa, né? E eu percebi que aqui em Araraquara o pessoal falava, depois eu passo de lá da sua casa, né? Ou seja, eles adicionavam essa preposição de, né? Ao invés de depois eu passo lá, depois eu passo de lá, né? Era algo instituído como uma norma normal aqui, não que estivesse em algum livro, que tivesse colocado em algum lugar como regra, entenderam? O que é a norma normal? É aquela que as pessoas usam, né? Mesma coisa também. Lá em Araras a gente chamava pelo menos, né? Agora eu já nem sei, mas a rotatória de trevo, né? Então falava, faz o trevo lá e aí você vira à esquerda e segue reto. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vi que todo mundo falava rotatória, né? Tanto que hoje eu até acostumei a falar rotatória. São termos diferentes para uma mesma coisa, né? Em uma comunidade linguística se usava um, na outra se usava o outro, né? Um terceiro exemplo para vocês. Quando eu cheguei aqui também, né? Morava com um cara que veio de São Paulo, né? Dividia lá uma kitnet. Primeiro lugar que eu morei, né? Aí, beleza. Um dia ele chegou para mim e falou assim, você tem um Benjamin aí? Aí eu falei, mas que é isso, né? Ele falou, não, Benjamin. Eu falei, Benjamin? Não tenho ideia do que você está... Porque, né, eu não me chamo Benjamin, ele não chamava Benjamin, a gente não tinha nenhum amigo em comum chamado Benjamin, então imaginei que ele não estava falando de uma pessoa, né? E aí ele começou a explicar o que era. Não, aquele negócio que você põe mais de uma tomada. Eu falei, um T, né? Que é o que a gente chama de T. Ele falou, nossa, T? Nunca ouvi isso. Beleza, né? Ele veio ali de São Paulo, não sei se todo mundo em São Paulo fala assim, ou se era ali do lugar de onde ele vem, da comunidade linguística ali específica dele, mas para falar sobre o mesmo objeto, né, existiam ali formas diferentes. Isso é o que a gente chama de norma normal, tá? A gente tem grupos de falantes e essas pessoas têm um jeito de falar diferente, seja para se referir a alguns termos específicos, seja às vezes até na organização de frases, né? Tô até com o chat aberto aqui. Eu vi que alguém falou assim, que fala eu vou ir, né? Isso é bem comum a gente usar isso, né? Eu vou ir lá na sua casa no sábado, né? O vou já é o verbo ir. E aí a gente ainda usa o ir. Mas da onde que vem isso? De quando a gente usa o vou para indicar futuro, né? Por exemplo, eu vou falar com você amanhã, em vez de falar eu falarei com você amanhã, né? Então a gente acaba pela lógica usando também o eu vou ir, né? Que na verdade é eu vou ou eu irei, né? Tanto faz. Mas o que é isso? É algo comum até da gente usar, né? Por quê? É algo costumeiro, né? A gente usa na nossa comunidade de fala, né? Balão, tô vendo aqui, tem muita gente que usa balão para falar de rotatória, né? Enfim, dentro de uma mesma comunidade linguística, né? Tem gente que fala trevo. Se você vai para Jaú, já está marcado trevo lá também. Eu vejo bastante lugar marcado trevo. Eu até lembro passado, falar, olha só, lá na minha terra era assim, que meu pessoal falava trevo, né? E tem gente que fala balão, tem gente que fala rotatória, etc. E assim por diante, né? O nosso pão francês, que cheguei uma vez estava no Rio Grande do Sul, né? Aí cheguei para comprar, a pessoa falou: você quer o cacetinho, né? Aí baixou aquele espírito sexta série em mim, já queria rir, né? Mas aí eu fui ver que o cacetinho era o pão francês, né? Assim como também no Rio Grande do Sul, né, nos gaúchos, eles costumam usar de fato a segunda pessoa, né, que a gente aboliu. A gente fala assim,
você vai lá amanhã, ou você até reduz, né? Fala, você vai lá amanhã, né? Eles costumam usar o tu, a segunda pessoa. Tu vai lá amanhã, só que às vezes eles usam o tu com a conjugação da terceira pessoa, do você, né? Tu vai lá amanhã. E tem gente que usa com a conjugação certa, né? Do português culto, que seria tu vais lá amanhã, né? Tanto que uma vez eu estava num bar lá em Porto Alegre, fui sair depois, a moça do caixa falou: queres a tua via? Depois que eu paguei, né? Para saber se eu queria minha via do cartão, né? Você vê, soa até bonito, né? Mas porque ela estava ali usando a segunda pessoa, que não é comum aqui, né? Que a pessoa falaria, quer a sua via? Né? Porque a gente usa a terceira pessoa, o você. Então, isso é a norma normal, né? São os conjuntos de fenômenos, né, desses usos que eu falei para vocês, que eles se dão em comunidades diferentes, né? Você muda a comunidade linguística, podem mudar alguns termos, alguns jeitos de falar, o uso de uma pessoa verbal, né? Alguém falou aqui no Nordeste e no Norte também usa mais a segunda pessoa. Então, essas mudanças vão acontecendo e elas se dão por motivos históricos, culturais, né? E também políticos, muitas vezes. Então, existem inúmeras normas normais, eu falei aqui de várias, né? Falei de coisas que se usam no Rio Grande do Sul, o pessoal citou aqui do Nordeste, dentro de Araraquara mesmo, que algumas formas de uso mudam, às vezes de cidades até não tão distantes, assim, existe uma mudança também. Então, existem inúmeras normas normais, porque elas se constituem pelo uso efetivo da língua, né? Por exemplo, esse vou passar de lá deve ter alguma origem. Eu não li nada ainda pesquisando sobre isso, mas tem, com certeza, e com certeza alguém deve ter pesquisado já, né? É que eu não fui atrás ainda desse tema específico, mas com certeza tem uma explicação para o uso ser assim aqui, porque é um uso efetivo da língua nessa comunidade, marcado pela heterogeneidade, né, dessas comunidades da sociedade, tá? O falante, então, ele, em geral, ele acomoda o seu modo de falar, que é o que a gente chama de adequação linguística, de acordo com a comunidade e com a situação em que se encontra. É que aí, mesmo dentro de uma mesma comunidade, nós temos registros diferentes, graus de monitoramento do nosso registro. Eu vou falar melhor sobre isso. Para descrever a norma normal, então, é preciso buscar o que é recorrente nos usos de uma comunidade de fala. Existem hoje muitas gramáticas de uso da língua, de uso do português, gramáticas funcionais que tentam trazer descrições das diferentes formas de uso da língua, tá? Eu lembro que alguém até na semana passada perguntou, falou, e um autor como Guimarães Rosa, né, que faz um uso totalmente diferente do português, que é justamente isso, ele pega uma norma normal de um lugar específico, né, que no caso é o sertão de Minas, o norte de Minas lá, região norte de Minas, e é claro, ele dá um componente poético para isso, né, ele cria ali toda, né, uma linguagem literária, tudo, mas a forma do falar e do narrar, né, o uso dos termos e a organização das frases tem muito a ver com o jeito como se fala naquela região, né? Então ele coloca ali em livro, ele fala, eu vou usar o que é norma nesse lugar, né? E não falar, eu vou pegar o português brasileiro que se escreve ali na variante urbana de São Paulo e do Rio de Janeiro e usar para o meu cara aqui do interior do sertão de Minas, né? Esse sertanejo daqui, né? Então aí a gente entra na parte da norma culta padrão. O que a gente chama de norma culta ou padrão, ela é uma das normas normais. Qual dessas que ela é? Ela é uma norma normal típica do meio urbano das cidades e que ela está atrelada, ou seja, vinculada a um alto nível educacional e condicionada a situações monitoradas de fala escrita. Ou seja, é aquele português, né, aquele uso do português brasileiro que, né, ele está ali no espaço das cidades, em geral, e que ele vem, né, desse aprendizado na escola. Por isso que ela está atrelada a um nível educacional. Por quê? Vai estar ali, o pessoal que vem da escola está mais acostumado a escrever e tudo mais, né? Então, é por isso que, às vezes, a gente vai encontrar esses alunos que vêm de um meio rural, de um lugar
de famílias de menos escolaridade, né, e etc. E a gente vai ver um domínio muito menor dessa norma que acabou se constituindo como padrão. Por quê? Por conta da questão social, da questão da escolaridade, né? Então, a norma culta ou norma padrão é o modo corriqueiro de falar habitual próprio da população urbana letrada. É assim que a gente poderia definir essa norma culta e essa norma padrão. E aí, como é que ela pega aí pra gente? É porque como ela é a norma normal que circula nesses meios, né, em que ocorre a produção escrita e etc., ou seja, nesses meios mais privilegiados, ela acaba sendo a norma adotada nesses meios, né? Então, vamos dizer, eu vou virar professor, né? Aí eu vou precisar escrever no meu diário de classe, né, o conteúdo que eu dei em sala. Como que eu vou escrever esse conteúdo? O que é esperado que eu faça, né, dentro dessa questão da adequação linguística? Que eu utilize a norma culta padrão para escrever ali qual foi o conteúdo que eu dei, qual foi a metodologia que eu utilizei, etc. Vou escrever um bilhetinho para a mãe de um aluno. Como é que a gente acaba escrevendo esse bilhete, né? Mesmo que a gente saiba que a pessoa que vai receber o bilhete mal sabe ler, o que a gente faz? A gente acaba utilizando a norma padrão, né? Por quê? É o que a gente utiliza como padrão, né, nesse contexto. Então, entenderam? Nós temos os falantes, que constituem comunidades linguísticas. Pelo uso da língua, né, das formas da língua, constituem-se normas, que são as normas ali normais, ou seja, a partir do uso por esses falantes nas comunidades linguísticas. Uma comunidade específica é essa escolarizada dos meios urbanos, né, as pessoas escolarizadas das cidades, que é aquela que utiliza a norma padrão. A toda hora, não. Mas nos registros oficiais, como esse que eu falei, vou escrever no diário de classe, vou mandar um bilhete de convocação de reunião de pais, né? Vou escrever um relatório sobre algum aluno, né? Vai se esperar o quê? Que eu utilize uma das normas normais, que é essa norma que é um padrão utilizado para a escrita, né, desses meios oficiais. Vou publicar um artigo, mesma coisa, espera-se que eu siga a norma padrão da língua. Vou prestar o Enem e fazer a redação, espera-se que eu utilize a norma padrão da língua. O aluno escreveu uma redação para mim, né? Tem aí, sei lá, algum dos professores aí de biologia pediu para o aluno escrever sobre algum tema ali que ele passou sobre ecologia, né? O professor vai lá, vai dar uma olhada e fala, opa, essa vírgula aqui você marcou errado, aqui não tem acento, aqui faltou uma crase. Por que o professor vai fazer isso? Porque ele está ali corrigindo o texto dentro de um padrão, que é o padrão que o aluno, né, ele vai utilizar nesse contexto escolar, né? Por isso que a gente chega e corrige ali, a gente não fala assim, nossa, você não sabe escrever. A gente só corrige e fala, ó, então aqui deveria ter um acento, tudo, por quê? Esse é o padrão da escrita, né? É o que está nesse meio urbano, né? Atrelado a esse nível educacional. Então, essa é a definição da norma culta, essa é a definição da norma padrão. É um modo corriqueiro de falar próprio da população urbana letrada, beleza? Aí, pessoal, dentro da norma padrão, a gente tem o que a gente chama de graus de formalidade. Ou seja, eu posso utilizar uma linguagem mais informal ou uma linguagem mais formal. Aí entra a adequação. Ó, então, pensem bem. Eu falei que existem os falantes, as comunidades linguísticas, e essas comunidades vão criar normas diferentes de acordo com o uso. Uma dessas normas é a norma padrão, que acaba sendo aquela que as pessoas que têm uma certa escolaridade, moram em cidades, acabam usando mais, mesmo com algumas diferenças em termos e etc, né? Só que mesmo que eu vá utilizar essa norma que é um padrão do português brasileiro, do caso, existem graus de formalidade. Eu não vou conversar no WhatsApp com um amigo meu do mesmo jeito que eu vou escrever a minha tese de doutorado, por exemplo, né?
É óbvio que não, por quê? Existem situações sociais em que a gente coloca um certo nível de formalidade, um certo grau de formalidade de acordo com como a gente tem que se adequar à situação, que é o que a gente chama de adequação linguística, beleza? Então, existem diferentes graus de formalidade que dependem do nível de monitoramento das formas utilizadas. O que é isso, monitoramento? Aquela coisa do prestar atenção, né? Do grau de correção que você vai fazer. Coloquei um exemplo ali, uma escrita informal do WhatsApp. O monitoramento é baixo. Por quê? É um aplicativo de comunicação instantânea. A ideia do WhatsApp é eu me comunicar com a pessoa como se eu estivesse falando com ela. Tanto que tem até o recurso de mandar áudio, né? Para você literalmente falar, né? Agora, quando eu escrevo, também não se espera que eu escreva ali com a pontuação tudo bonitinha, com a acentuação tudo. Por quê? É a ideia ali de escrever como se eu estivesse falando, né? Nos primórdios da internet, né, aqui no Brasil, não só no Brasil, né, em outros países também, falando ali outras línguas, né, existia muito, isso diminuiu um pouco hoje, mas existia muito a mania de escrever as palavras do jeito que se fala, né? Era algo ali que era uma marca da internet no início dela, né? Então, por exemplo, a gente fala não, não, a palavra não, né? Que é N-A, o tio no A-I-O. Escrevia-se essa palavra com N-A-U-M, né? Não, como se fosse do jeito que a gente fala mesmo. Era intencional, porque era para marcar essa informalidade, para marcar quase que fosse como se fosse uma escrita oral, né? Como se fosse do jeito que a gente fala. Essa questão ortográfica dessa escrita informal caiu um pouco hoje, né? As pessoas costumam já escrever dentro da ortografia das palavras mesmo, mas mesmo assim, a organização, a estrutura, né? Uso de pontuação, tudo no WhatsApp, por exemplo, né? Em geral, a gente nem pensa nisso, porque o monitoramento é baixo, a atenção que a gente vai prestar a essa correção é bem baixa. Já num TCC, numa dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, espera-se o texto ali, o chamado texto bem escrito, texto com as correções devidas, que é o quê? Um texto com um automonitoramento, que ele vai prestar atenção às questões principais da norma padrão da língua portuguesa, né? Uso de pontuação, uso da acentuação nas palavras, né? Atenção à ortografia, né, das palavras, uso da crase, a regência dos verbos, a concordância verbal e etc. Tá? Então, dependendo da situação, o grau de monitoramento, o grau de formalidade é maior. Num texto de TCC, espera-se um grau de formalidade maior do que, né, numa conversa no chat aqui, por exemplo, né? Mas essa norma ela é sempre a mesma? Não. Lembre-se, a norma ela se altera de acordo com o uso, né? E hoje já se tem, né, essa noção, porque antes se tinha muito essa coisa de que a norma culta é uma só, a língua tem que ser sempre assim, cabe às pessoas aprenderem, quem não estiver dentro dessa norma está falando errado, está pensando errado, está escrevendo errado. Hoje, né, já se tem mais a noção de que mesmo a norma padrão, né, ela também pode passar por mudanças de acordo com o uso dentro desses textos recorrentes na sociedade, né? Então, como por exemplo, acho que eu até citei na aula passada o verbo assistir, né? Que se a gente for pensar na norma culta do português, o verbo assistir ele pode ser no sentido de ajudar ou no sentido de ver. E aí, se eu uso sem preposição esse verbo, então eu falo, eu assisti o meu amigo, né? Eu assisti o meu amigo na sua tese, por exemplo. Isso daí quer dizer o que no português, né, nessa ideia antiga da norma culta? Que eu ajudei o meu amigo a fazer a sua tese. Agora, se eu falo assim, eu assisti ao, olha, não eu assisti o, eu assisti ao, ou seja, preposição a mais artigo o, ao. Eu assisti ao meu amigo na apresentação da sua tese. Quer dizer que eu vi
Ou seja, eu estava lá e eu assisti, eu vi ele apresentando, né? Hoje em dia, né, a gente no português brasileiro, pelo menos, aí tirando o português de Portugal, a gente usa muito pouco o assistir no sentido de ajudar, né? A gente usa até a palavra assistência, né, dar uma assistência, mas a gente não usa muito o assistir como verbo. A gente costuma usar o assistir no sentido de ver, sempre. Então, usa-se muito menos, né? Perdeu-se um pouco essa diferenciação com o uso da preposição. Assistir o meu amigo na apresentação de ajudar, de assistir ao meu amigo na apresentação. Hoje, se alguém escreve assim, eu assisti o meu amigo na apresentação da tese dele, em geral a gente entende que eu vi, eu fui lá e eu assisti. Eu assisti televisão, né? Quer dizer, eu vi televisão, né? Então, mesmo em textos autênticos, recorrentes na sociedade, no meio urbano letrado, você vai encontrar o uso desse verbo assistir sem a preposição. É uma mudança dentro da norma padrão, entenderam? Antigamente se tinha essa visão, a norma culta é essa, o que foge disso é erro, né? Aí como é que corrigir uma redação? Você lá contabilizava todos os errinhos, falava, isso aqui tem lugar que não usa, mas está errado, não quero nem saber. Né? Hoje em dia já se tem mais essa visão de que algumas formas mudam porque, mesmo dentro dos textos escritos desse meio privilegiado, elas começam, o seu uso começa a ser alterado, né? Então, né, nada mais justo do que também, ao testemunhar ao testemunhar esse uso, né, a gente também alterar ali certas concepções de uso de alguns termos, né, algumas questões relativas à pontuação, né, como eu falei, esse uso da regência e etc. Entenderam? Então, o grau de formalidade ele traz um automonitoramento e esse monitoramento, essa percepção, né, das marcas do texto ali, do que é uma escrita correta, né, com correção, né, dentro da norma padrão, também vai mudando de acordo com o uso dessa própria norma, né? Como falou aqui o Márcio, né, que falou que a invenção da imprensa tem uma grande participação na consolidação das normas. Hoje temos estes meios em formatos digitais e com todo o imediatismo que a internet nos impõe. De fato, Márcio, até mesmo se a gente for pensar hoje, né, se você pega um portal de notícias assim digital, tem muita coisa que é publicada lá que às vezes não passa pela revisão, né? E aí depois acaba sendo corrigido tudo. Mas você consegue perceber também que como a gente tem um aumento, não é nem só a invenção, conforme a gente vai tendo um aumento do público que lê, né? Porque antes você tinha que ir lá comprar um jornal, né? Hoje qualquer um pode entrar num site como o UOL, por exemplo, né? E acessar as notícias. Então assim, tem mais gente lendo, né, essas coisas, né? Tem muita gente lendo notícia falsa, mas tem mais gente lendo no geral também, né? Inclusive as notícias verdadeiras, né? Aí vamos dizer, se eu tenho um público maior, inclusive um público que tem um costume menor de leitura, né? Dá para notar, né? Se vocês forem fazer esse tipo de pesquisa ou ler sobre esse tipo de pesquisa, tem muita gente que pesquisa isso, que o grau de formalidade da escrita dos jornais antes, né, tipo, sei lá, nos anos 60, 70, né, antigamente, era muito maior do que é hoje. Por quê? O perfil do leitor mudou, o público que lê essas notícias mudou, entenderam? Então, o grau de formalidade ele vai mudando de acordo também com o que muda o público, né, que tem acesso, o público que lê, né? Vou dar um outro exemplo para vocês, né? Agora eu estou para publicar minha tese de doutorado em livro, né? E aí, antes de eu, porque aí eu mando o texto para a editora, e antes de eu mandar o texto, né? Primeiro eu mando a tese, né? E eles deram uma olhada, fizeram lá a análise da tese, falaram, não, beleza, essa aqui vale a publicação, tudo, só que você precisa fazer a alteração para o formato de livro e tirar esses academicismos, né? Que seriam aqueles termos comuns de uma escrita acadêmica. Por quê?
A ideia é que esse livro, mesmo que ele não venda nada e tudo, né, fique ali empoeirado, né, nas livrarias, a ideia é que ele tenha um alcance de público maior, né, do que só o pessoal da academia, só o pessoal da universidade. Então tem que ser uma escrita não assim informal tudo, mas um pouco mais fluida, né? Um pouco mais leve, sem aquelas coisas do tipo este projeto de pesquisa visa mostrar que blá 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 blá, né? Tirar isso, né? E deixar mais clean, mais limpo, né? É uma alteração, não necessariamente do grau de formalidade, mas é uma mudança no monitoramento do que está sendo escrito, entenderam? Então, vejam, a adequação até mesmo de um mesmo texto, né? Não muda em nada o conteúdo, mas a adequação da forma desse texto vai depender muito do público-alvo desse texto, do tipo desse texto, né? Quando ele está na forma de uma tese, quando ele vai para a forma de um livro que vai ser comercializado, né? Então, existem mudanças, né? No monitoramento e no grau de uso da formalidade do texto, né, na forma como eu vou fazer essa utilização da norma da língua. Então vejam que mesmo a norma de uma língua, mesmo a norma padrão, ela não é uma só, né, ela vai depender de alguns fatores. O grau de formalidade é um deles. Então, olha só, alguns exemplos para vocês que ainda são bastante importantes dentro de um texto escrito, né, na norma culta, na norma padrão, que são tópicos que a gente vai dar uma olhada aqui, mas sem ficar tanto naquela coisa maçante de, vou dar uma aula, ficar citando aqueles exemplos, né, sem fim, sem ter nada para a gente recorrer. A gente vai tentar fazer de um modo mais prático, em cima de textos, né, começando ali com os textos de vocês mesmo, até para vocês já pensarem um pouco sobre o projeto de TCC, né? Então, olha só, alguns exemplos. Nós temos a colocação pronominal em ênclise no início da oração, que é o pronome depois do verbo, né? Ao invés de se levante, vamos embora, levante-se, vamos embora. Ao invés de me dá isso, por favor, dá-me isso, por favor, né? Que é uma forma, né, ali que a gente hoje utilizaria o dê-me isso, por favor, né? Mas dentro da norma culta ali, pela conjugação, tudo tá entendendo que mesmo a norma, ela acaba sofrendo alterações de acordo com o nosso uso, né? Regência verbal com a preposição adequada, então, por exemplo, ela nunca obedece ao pai, mas nesse caso também é um que acaba se aceitando, ele nunca obedece o pai, né, por causa do uso. Nós assistimos ao jogo de futebol juntos, hoje você também pode colocar ali, nós assistimos ao jogo de futebol juntos, né, pensando ali, mas aí seria aquilo que é colocado pela norma culta, como, né, a forma do português ali, correto, tudo escrito. Uso correto das várias pessoas gramaticais, né? Então, por exemplo, se está na segunda pessoa, manter a segunda pessoa, né? Eu quero ir contigo, tu vais a que horas, né? Agora, se eu falar, eu quero ir com você, a que horas você vai? Por quê? Aí eu mantive a mesma pessoa gramatical. Veja isso com atenção e depois diga se você entendeu tudo, ou se eu mudasse para a segunda pessoa. Veja isso com atenção e depois diga se tu entendeste tudo, né? Utilização de palavras sem estarem abreviadas ou contraídas. Então, por exemplo, está e não escrever tá, né? Para e não escrever pra, né? Você e não escrever se ou vc ou oc, né? Entre outras, né? São alguns exemplos ali daquilo que a gente considera as correções, né? Dentro de um texto, né? Então, para a gente pensar um pouco nessas questões da norma culta, eu vou passar para vocês a atividade 1 que eu coloquei ali no Moodle, tá? Eu vou só parar de gravar aqui, a gente encerra aqui